Olá, Novo Quiz apresenta Quiz de Conhecimentos Gerais, nível difícil, parte 9. Se você também é fã de conhecimentos gerais, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Pergunta número 1. A teoria cosmológica que afirma que a Terra está no centro do universo é chamada de terracentrismo, heliocentrismo, geocentrismo, centralismo. Resposta correta: geocentrismo. O geocentrismo é uma teoria astronômica que considera a Terra fixa no centro do universo, com todos os outros corpos celestes orbitando ao seu redor. Pergunta número 2. Na mitologia romana, quem era a esposa do deus Júpiter? Minerva, Diana, Juno, Flora. Resposta correta: Juno. Juno, deusa romana protetora do casamento e dos filhos, era irmã e esposa de Júpiter. Pergunta número 3. Qual destas revoltas aconteceu no estado do Maranhão? Balaiada, Sabinada, Cabanagem, Confederação do Equador. Resposta correta: Balaiada. A Balaiada, chamada ainda Guerra dos Bem-Te-Vis, foi uma revolta popular e social ocorrida no estado brasileiro do Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Pergunta número 4. Qual é o principal componente da crosta oceânica? Basalto, granito, quartzo, arenito. Resposta correta: basalto. A crosta oceânica é composta majoritariamente por basalto. Tem de 5 a 10 km de espessura e é mais densa que a crosta continental por conter mais ferro. Pergunta número 5. Quem é considerado o pai da tabela periódica? Antoine Lavoisier, Dmitri Mendeleev, Amedeo Avogadro, Robert Boyle. Resposta correta: Dmitri Mendeleev. Vários cientistas contribuíram para que se chegasse à classificação periódica dos elementos. Porém, o trabalho de Dmitri Mendeleev destacou-se por ser o mais completo e ousado. Por isso, o cientista russo é considerado o pai da tabela periódica. Pergunta número 6. Bratislava é a capital de qual país europeu? Eslovênia, Estônia, Letônia, Eslováquia. Resposta correta: Eslováquia. Bratislava é a capital e também a principal cidade da Eslováquia, país do leste europeu. A pequena cidade faz fronteira com a Áustria e Hungria. Pergunta número 7. O Palácio do Iguaçu é a sede do governo de qual estado brasileiro? Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Resposta correta: Paraná. O Palácio do Iguaçu, inaugurado no dia 19 de dezembro de 1954, é a sede do governo do estado brasileiro do Paraná e está localizado no bairro Centro Cívico, em Curitiba. Pergunta número 8. Qual destes importantes astrônomos foi condenado por heresia pela Igreja Católica? Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Edmond Halley. Resposta correta:
Galileu Galilei. Após uma batalha de quase 20 anos entre o astrônomo italiano e o Vaticano, a Inquisição convocou Galileu Galilei a Roma e finalmente o condenou em 1633 à prisão domiciliar por heresia. Pergunta número 9. Como são chamadas as substâncias venenosas ou tóxicas produzidas por algumas plantas? Endotoxina, fitotoxina, exotoxina, micotoxina. Resposta correta: fitotoxina. Os venenos característicos produzidos por determinadas plantas são denominados fitotoxinas. Pergunta número 10. Das 88 constelações conhecidas, qual é a menor? Cruzeiro do Sul, Ursa Menor, Pégasus, Cassiopeia. Resposta correta: Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, também chamado Crux, é a menor de todas as 88 constelações. Ela tem esse nome por razões óbvias: sua forma de cruz e sua localização no hemisfério sul celeste. Pergunta número 11. Limnologia é a especialidade da biologia que estuda anfíbios, fungos, lagos, moluscos. Resposta correta: lagos. A limnologia é uma ciência multidisciplinar cujo foco de estudo são as extensões de água doce, como lagos, brejos e pântanos. Pergunta número 12. Quem era o rei da França durante a Revolução Francesa? Henrique III, Carlos IX, Luís XVI, Francisco II. Resposta correta: Luís XVI. Luís XVI era o rei da França quando foi deposto durante a Revolução Francesa. Em seguida, foi preso e condenado à morte pelos revolucionários, sendo executado na guilhotina em 1793. Pergunta número 13. Em qual oceano localizam-se as Ilhas Maldivas? Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, Oceano Antártico. Resposta correta: Oceano Índico. As Ilhas Maldivas representam um arquipélago no Oceano Índico, situado a sudoeste da Índia e do Sri Lanka e ao sul do continente asiático. Pergunta número 14. Qual destas antigas civilizações destacou-se pelo desenvolvimento da navegação? Caldeus, fenícios, assírios, espartanos. Resposta correta: fenícios. Os fenícios destacaram-se por terem sido excelentes navegadores, e seus navios eram considerados os melhores de seu tempo. Eles utilizaram sua habilidade de navegação para aumentar a influência de sua principal atividade econômica, o comércio. Pergunta número 15. Onde está enterrado o físico Isaac Newton? Basílica de São Pedro, Igreja do Santo Sepulcro, Abadia de Westminster, Catedral de Notre Dame. Resposta correta: Abadia de Westminster. O físico e matemático Isaac Newton, responsável pela revolução científica do século XVIII, foi enterrado com honras na Abadia de Westminster, Londres, em 1727. Pergunta número 16. O tugrik é a moeda corrente oficial de qual país? Turquia, Mongólia, Tunísia, Madagascar.
Resposta correta: Mongólia. O tugrik é a unidade monetária da Mongólia e foi introduzido em 1º de março de 1915. Pergunta número 17. O cérebro humano possui aproximadamente quantos neurônios? 46 bilhões, 66 bilhões, 86 bilhões, 126 bilhões. Resposta correta: 86 bilhões. O cérebro humano é composto por uma rede complexa com aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Pergunta número 18. Como são chamados os números que são divisíveis apenas por 1 ou por eles mesmos? Números primos, números cardinais, números complexos, números inteiros. Resposta correta: números primos. Os números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem somente 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Pergunta número 19. A personagem Macabeia é a protagonista de qual obra da literatura brasileira? O Cortiço, A Hora da Estrela, O 15, O Tempo e o Vento. Resposta correta: A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é um romance literário da renomada escritora Clarice Lispector. A obra narra a história da datilógrafa alagoana Macabeia, que migra para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. Pergunta número 20. Qual raça de gatos é conhecida por não apresentar pelos? Gato savana, gato de Bengala, esfinques, gato birmanês. Resposta correta: esfinques. Esfinques, ou gato pelado canadense, é uma raça de gatos originária do Canadá e que é conhecida por não possuir pelos. O gene responsável pela sua falta de pelos é a alopécia hereditária. Pergunta bônus. Quantos pares de cromossomos possui um ser humano sadio? 12, 21, 23, 31. Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, nível difícil número 9, chegou ao fim. Para mais vídeos que promovem o conhecimento geral, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela participação e até o próximo novo quiz.